Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje, no episódio inédito do Coaching Cast, estamos aqui com Sérgio e Silmara, que são um casal muito legal que a gente conheceu faz um tempo aqui, e eles são palestrantes, coach, escritores e também eles são mentores de casais. Sejam bem-vindos ao Coaching Cast. Muito obrigada, quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que hoje a gente vai ter um dia incrível, né? Amém. Estamos aqui à disposição de vocês, para aquilo que vocês quiserem nos perguntar. Estamos aqui para aprender também, né? E eu creio que no dia de hoje aqui a gente vai edificar muitas famílias aí. Esse é o Amém. objetivo. Amém. Nós estamos muito felizes de receber vocês. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Inclusive, gente, eles são indicação de um super amigo nosso, o Vitor Prates, que já esteve aqui dentro do canal também. E nós queremos saber como é que vocês começaram nessa vida de treinamentos. Uau, Quer de começar? treinamentos. Eu acho que a gente sempre sentiu um vazio muito grande, né? Na verdade, nós temos uma empresa de comunicação visual, que é bem diferente do que a gente está transicionando, né? Mas é o que hoje a gente atua mais forte. E lá no comecinho a gente sentia que precisava melhorar, que precisava crescer como profissional. Então, na verdade, a nossa jornada nesse caminho aí da inteligência emocional, das imersões, esse universo pra gente, acabou abrindo nessa procura, na busca que nós estávamos para fazer algo melhor, aprender mais. Só que a gente achava que o que nós deveríamos desenvolver seria no profissional. Todas as vezes que a gente participava de uma imersão, era interessante o nosso sentimento. A gente sempre saía com a impressão de que ainda estava faltando algo. Não era completo. E Vocês sempre fizeram muita coisa juntos. A Na vida parte de toda. treinamentos. A vida toda. Parceirões. super. Eu costumo dizer assim que hoje, inclusive, a gente é parceiro no amor e na fé. Então, assim, Uau. uniu tudo e é junto o tempo todo. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, explorar sobre isso, porque é muito possível que um casal conviva praticamente as 24 horas do dia e sejam extremamente felizes, porque essa é a nossa realidade. É que a gente, Tudo a gente faz junto. a gente aprendeu que a gente é um time, né? A gente não está aqui para se desafiar, né? Apesar que a maioria dos dias a nossa vida é um desafio, né? Sim. Mas a gente aprendeu com o tempo, já estamos juntos aí, já vai fazer 29 anos, então a gente aprendeu a se conhecer, aprendeu a entender um outro, né? Então o time está funcionando redondinho. É claro que em alguns momentos aqui tem alguns desafios, como qualquer área da vida, Sim. né? E a gente não é diferente, somos pessoas comuns, como qualquer casais comuns, né? Mas hoje a gente aprendeu de verdade a se entender. Às vezes a gente se altera, você está alterando, às vezes é ao contrário. Então, nesse processo, a gente entendeu que juntos nós somos mais fortes, né? E Deus tem usado muito a nossa vida nesse sentido, nos ensinando a gente chegar onde a gente chegou, da forma que nós estamos, e está sendo maravilhoso. Uau. Mas nem sempre foi assim, então. Nem sempre foi assim. E como era antes? Eu vou deixar ela falar, porque eu acho que o desafio maior no relacionamento foi dela, não meu. Aham. Porque eu não me importava muito, eu achava que sim, né? Mas eu quero deixar ela falar, porque eu creio que aí eu entro depois aí. Bom, eu conheci o Sérgio, na verdade, eu tinha entre 11 e 12 anos. E eu confesso, e eu confesso que eu já me apaixonei. Meu Paixão à primeira vista. Real, eu me apaixonei. Mas na época, né, ele era, porque a gente tem uma diferença de idade aí de 9 anos, então ele já tinha a vida dele, era noivo, pensava em casar e tal, óbvio que ele não ia olhar para uma criança de 11, 12 anos. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo, alguns desencontros na vida dele, e quando eu estava com 15, na casa de um amigo em comum, tinha lá um aniversário, uma festa e tal, e ele apareceu. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lá na cozinha, nem tava lembrando dele, porque já tinha um tempo ali, né, que eu não o via e tal. E de repente, a filha, né, da dona da casa entra correndo, mãe. Aí ela, o que foi, menina? O Sérgio chegou! Aí na hora que falou, o Sérgio chegou, gente, subiu um negócio. Eu falei, meu Deus, eu senti meu rosto queimar na hora, porque eu pensei, poxa, só pode ser o Sérgio. E a nossa história começou ali. Eu tinha, como eu falei, 15 anos. E a gente, né, começou aquela coisa de conversar e tal. Ficamos a primeira vez.
Só que desse ficamos a primeira vez, nós estamos até hoje. Foi um ficar para nunca mais separar. Eu até costumo brincar rapidamente, eu falo para ele, ó, eu escolhi, você não teve escolha. Eu já escolhi, já selei. É pro resto da vida, é até que a morte nos separe. Uau! E olha que história bacana, né? Olha que história bacana. Esse amigo meu falou, Sérgio, tem uma menina lá, filha da Cleide, que tá interessada em você. Eu falei, meu amigo, porque eu conheci a irmã dela, né? Uhum. Falei, cara, ela tem idade de ser minha filha, você tá louco? Né? Que conversa é essa? Só que aí chegou esse certo dia lá e eu enxerguei ela pela primeira vez. Eu falei, João, vem aqui. Falei, o que foi, Sérgio? Ele falou, quem que é aquela ali? Eu falei, agora você tá vendo? Eu falei, não, aquela ali eu vou casar com ela. Mas assim, sem nenhuma pretensão, né? Aí eu tinha uns amigos comigo, falou, Sérgio, quem é? Eu falei, cara, não interessa quem é essa, daí eu vou casar com ela. Assim, numa brincadeira boba com os colegas e a nossa história iniciou aí. Né? Foi a primeira vez que eu encontrei com ela, tinha 15 anos, eu já estava com 19 para 20. Não, amor, você 24, tava com 24. 24 anos, né? Uma menina de 15, de 24 e, enfim, a nossa história aí, se a gente for contar, a gente só vai ficar falando da nossa história aqui, mas é uma história muito bacana, muito linda, muito, sabe, incrível. Você vê como que é o amor, né? Realmente, assim, quando duas almas se encontram, Sim. Não tem jeito. Júnior, é bem interessante você falar isso. Eu acredito demais. Bom, nosso movimento, né? Nós vamos falar disso, o porquê do eu acredito no amor. Eu acredito mesmo nisso. Porque a nossa história, ela foi muito desafiadora. Como você falou, nem sempre foi assim. E, de fato, hoje, de uns 3 anos pra cá, a gente vive a melhor fase do nosso casamento, da nossa amizade, da nossa cumplicidade. Uau. Tudo que nós construímos nesse tempo, hoje, tá potencializado, tá muito melhor. Mas até 25, né? Até uns 25 anos juntos, eu paguei um alto preço. E ele também. Só que a mulher, ela tem aquela... No meu coração, eu tinha aquela visão de um casamento para sempre, mas um casamento feliz. E eu confesso que por muito tempo nós não fomos felizes por completo. A gente sempre viveu bem, as nossas discussões sempre foram extremamente tranquilas, a gente nunca teve uma briga para dizer, nossa, brigaram, se ofenderam, nunca. Então, assim, eu sinto que Deus estava conosco o tempo todo, Ele nos guardou para que a gente pudesse construir a história que nós construímos. Mas foi muito desafiador, porque o Sérgio, quando chegou na minha vida, ele era um rapaz já vivido, ele sabia o que ele queria, ele falava direto, eu quero casar, eu quero ter filhos. No primeiro encontro, com 15 anos lá, ele falou isso pra mim, na primeira noite. E eu fiquei pensando, meu Deus, né, como é que vai ser? Eu quero esse rapaz pra mim, mas como vai ser isso? Até pela diferença de idade. E a diferença também de ideal. Mentalidade. E de A vida, né? Já mentalidade tinha uma tá vida já ali. bem à frente dela, já, com experiências. certeza. Só que, de fato, as coisas foram acontecendo, Deus foi me dando sabedoria para conduzir todas as coisas. Mas no início eu ouvia coisas bem desafiadoras do tipo, não se apegue muito a mim porque eu não sei o que eu quero. Não sei se de fato eu vou ficar com você. Eu estou ligado emocionalmente a uma outra pessoa e talvez se essa pessoa me chamar, pode ser que, né, eu te deixe onde a gente estiver e eu vá. Eu volte. Mas nisso, vocês já tinham um relacionamento ou ainda não? Tínhamos um Foi relacionamento. no início do relacionamento. Eu sempre fui um cara muito, muito sincero com ela, até demais. Né? Eu acho que isso também até... A minha sinceridade, na época, na minha cabeça, eu ser sincero com ela, eu tava tipo assim, ó, esse sou eu. Mas emocionalmente eu matei ela. Sabe? Contando as minhas histórias, contando o que eu fazia, porque quando ela me conheceu, eu bebia, eu fumava. A minha vida inteira eu cresci em bar. Meu pai tinha bar, trabalhou em bar, eu cresci em bar. Né? Então, inclusive esses dias, recentemente, aí caiu uma ficha para mim, que eu não tinha dificuldade de estar em bar, porque a minha infância, eu fui criado em bar. Então, para mim, era uma segunda casa. Então, para mim, não tinha dificuldade nenhuma ficar. E essa época que ela me conheceu, eu bebia muito, eu fumava muito. Eu era um rapaz solteiro, né? Que na vida mundana, ganhava Sim, bem, demais. conheceu o mundo e falou, cara, eu quero curtir minha vida. O que tem de errado com isso, né? Mas assim, eu sempre fui muito sincero com ela, só que nas minhas sinceridades, hoje, a gente, claro, passou por vários desafios, e depois a gente aprendendo um pouco sobre inteligência emocional, eu entendi o tanto que eu matei ela emocionalmente. E isso gerou um estrago muito grande no nosso relacionamento. Né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu se restabelecer com a ajuda
né? Eu creio que vai chegar algum momento que a gente vai falar sobre isso, mas ter mentores, ter pessoas, ter conselheiros, pessoas para te ajudar, cara, porque sozinho é mais difícil. Mas quando você tem pessoa certa, não é qualquer pessoa. Eu não vou chegar na rua, ver alguém passando e falar, cara, né, um homem ou uma mulher estiver passando na rua, ó, eu sou o Sérgio, a minha vida é assim, eu não conheço, eu não posso falar. Mas quando eu tenho pessoas que eu confio, né, hoje nós somos cristãos, a gente tem pessoas no ministério que a gente confia, que a gente, né, pastores, bispos, líderes nossos lá que nos ensina em aonde nós temos que andar, porque não é porque hoje nós estamos falando para casais, ajudando casais, porque Deus fez algo na nossa vida sobrenatural. E a gente entendeu que tudo isso que aconteceu na nossa vida foi um laboratório que Deus permitiu que nós passássemos para serem curados e curar outros casais. Sim. Né? E essa semana, a Silmara orando, Deus deu uma visão para ela. Falou assim, ó, vocês não vão curar casais. Vocês curando um casal, vocês vão curar uma nação. Uma geração. E na verdade né? Porque é os filhos dos teus filhos. Com certeza. Né? Então é algo sobrenatural, é algo incrível, exatamente. Exato. A história se a gente for ficar aqui falar da nossa história, é algo surreal, sabe? Como eu creio que vários outros casais já têm vivido algo sobrenatural, e é o que Deus fez na nossa vida, a gente tem vivido diariamente. Mas eu creio assim, até para dar uma resumida, mas para vocês entenderem, Deus nos guardou o tempo todo, isso é fato, é real, mas foram muitos e muitos desafios, né? O Sérgio, ele tinha um jeito de enxergar o mundo muito diferente, então faltava sensibilidade de, né, perceber momentos, faltava um ajuste no tom de voz, ele era muito autoritário, até pelo perfil comportamental, ele tem a influência muito alta, a dominância muito alta. E eu sou uma estável conforme, pensa. É o extremo oposto. O extremo do extremo. Então, até que a gente pudesse achar esse equilíbrio, foi muito difícil. E ele ter 20 quantos citado... anos? 25, certo. E ele ter citado essa questão de, eu conheci muito nova, falei algumas coisas e matei emocionalmente a minha esposa, de fato é real. Porque eu ainda estava em formação. Com 15 anos, você não está totalmente formado. Tem algumas coisas que ainda, né, estão ali sendo, digamos que, fechado na sua personalidade, no seu modo de ver o mundo. E como eu já tinha vindo de uma infância muito delicada, uma infância com muitas feridas, muitos traumas também, muita fratura emocional. Quando ele chegou, na verdade, com essa história, acabou potencializando aquilo que já não estava indo bem. Mas eu creio, assim, que a nossa história, ela foi escrita de fato pelas mãos de Deus. E o Senhor sabia que se de alguma forma ele conseguisse me fazer sustentar a parte que seria desafiadora, o restante nós viveríamos a graça. O que foi curado primeiro, você ou o seu relacionamento? Eu, com certeza. Porque a gente acredita, eu acho que é um dos pontos, assim, para o casamento. O casamento, ele é composto de dois que viram um. Sim. Ele não é uma junção, ele é uma fusão. Uma só carne, Uma né? só carne. Só que a gente não deixa de ser um indivíduo. Uhum. E é necessário que o indivíduo seja curado, né? Que a gente coloque na mesa as fraturas, as dores, o orgulho junto, né? O ego, enfim, que a gente possa pôr as cartas na mesa para de fato ser curado. Uhum. Então, eu tenho certeza que o processo de cura foi assim. Primeiro eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Eu tive essa coragem de falar, não, eu preciso de ajuda, não dá mais. Olha onde eu tô chegando, olha o que tá acontecendo. E nós chegamos num ponto tão, assim, cindiu tanto por conta dessas fraturas emocionais, rompeu de uma forma que chegou momentos, assim, de eu me sentir meio que ameaçada, porque o tempo todo ele falava, eu não vou mais ficar aqui, qualquer hora dessa eu pego as minhas coisas e eu vou embora. E eu passei isso sozinha, sem apoio da família consanguínea. Eu tinha apoio da família espiritual, mas eu não queria levar isso para minha mãe, para minhas irmãs, porque o que eu pensava? Eu creio que isso vai ser restituído. Eu creio na restauração, porque eu creio que o amor restaura. Só que se eu faço isso, né, de levar de repente ali tudo que está acontecendo para meus familiares, como que eles vão enxergar ele depois? Será que vão perder o respeito? Será que vão perder o amor? Será que vão perder o carinho, né?
Porque o Sérgio sempre foi muito bem acolhido pela Vocês minha chegaram a família. ter conflitos da sua família em relação a vocês ficarem juntos, alguma coisa ou não? Não, Nunca não, teve. pelo contrário, É. assim, até meu pai, que na época a gente não tinha um relacionamento mais tão próximo, quando ele viu o Sérgio pela primeira vez, ele falou: "Nossa, filha, eu tô muito feliz porque eu amei esse rapaz". Uau. E olha que a Uau! gente Eu nem tinha muito contato na Aham. eu época. costumo dizer que a minha sogra se apaixonou por mim primeiro, depois foi ela. De verdade. A E o minha sogro mãe também, né? Sim, Pelo com visto. certeza. a minha mãe, de fato, ela falava, né: "Filha", ela chegou a comentar algumas vezes comigo: "Olha, eu conheci um rapaz na casa, né, da pessoa lá com quem ela tinha amizade. Nossa, ele é um rapaz pra você casar". E eu ficava pensando, E era o Sérgio. era o Sérgio, novíssima, e ela falava isso, Gente. eu ficava olhando pra ela, eu: "Mãe, eu não aguento você", e até ria da situação. Mas acho que um pouco daquela coisa da intuição, aquele coração de mãe, que parece Sim, que é sente. verdade, mãe sente mesmo. E também, assim, na família dele foi o mesmo, né, porque graças a Deus, quando eu cheguei na casa do Sérgio, eu me senti acolhida e, na verdade, assim, Deus permitiu a gente estava falando de cura? Deus permitiu que a família do Sérgio ajudasse no meu processo de cura. Uau. Porque dentro da casa dele, vendo um pai, uma mãe junto, com os irmãos, ali todo mundo, sabe, funcionando dentro de uma casa, né? Porque Uma eu família vim de saudável. Sim, saudável, porque Sim. eu vim de com pais toda a simplicidade, mas separados. saudável. Acho que foi uma família Aham. meio simples, sabe? Sim. Aham. Mas tinha essa questão que eu não tinha dentro da minha casa. Eu fui educada pela minha avó, que foi o primeiro grande amor da minha vida, minha avó materna. Meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito jovenzinha, na verdade eu era um bebê, eu tinha 1 aninho e pouco. Uhum. Então fica difícil o relacionamento. Sim. Dentro da casa dele, eu vivi e vi coisas que eu não sabia o que era. Então, por exemplo, sabe aquela disputa de, de repente, querer sentar perto do pai e da mãe na hora de assistir uma TV? Uhum. Ter o cuidado do meu sogro com coisas pequenas, sabe? Ele comprava, era muito fofo, ele comprava pacotes de bolacha e colocava no meu braço. Eu dormindo, ele enfiava assim, ó, no meu braço, para que na hora que eu acordasse acordada nos pacotes de Uau. bolacha. Ah, Pensa Sabe? na que Então, menina que lindo. gostava de bolacha. Principalmente recheada, negresco. recheada. Não, nem era negresco, era É. Tostines, na época que eu acho que nem existe mais. Mas enfim, sabe, viver esses detalhes de família, o Senhor me permitiu viver lá. E Deus foi usando olha, cada pedacinho da nossa história, Deus usou para formar essa plenitude que a gente vive hoje. E sabe que é bacana o que a gente aprende com a maturidade? Porque isso aí não aprende do dia para a noite, Sim. né? E nem 1 ano, 2 anos. É com o tempo, durante muito tempo. Claro, a busca incessante de conhecimento, de aprender. Hoje eu costumo dizer que a dor, ela é boa. Porque a dor tira a gente de uma zona de conforto. É isso. A dor, ela faz a gente refletir. A dor, ela faz a gente descartar alguns ambientes, pessoas, na maioria das vezes, né? E depois que você transforma aquela dor em cura, aí você começa a entender, né? Como Deus, ele é maravilhoso na nossa vida, como Sim. ele cuida. Apesar da gente não entender, né? Porque a própria palavra diz que é difícil, a gente jamais vai compreender as coisas de Deus, né? E quando você começa a enxergar tudo aquilo, ver a história, ver todo o processo, fala, cara, agora, Senhor, hoje eu entendo tudo. Por que disso? Por que daquilo? Por É que nós verdade. passamos por isso? Por que não foi desse jeito? Por que foi desse jeito? Né? Sim. Então a dor, ela, de verdade, ela é uma companheira nossa. E eu acho que a gente só consegue ver exatamente esse círculo de todas as situações depois que a gente é curado. Com Sim. Para certeza, começar com a ligar certeza. os pontos e pensar, nossa, isso aqui aconteceu comigo. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu tô tão curada que eu consigo entender e as peças estão se encaixando. E Deus quer que a gente passe pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Sim. Porque. Pode falar. Não, eu ia só complementar, tem aquela frase super clichê, que é a sua maior dor se transformará no seu maior propósito. É isso. Curados, ou feridos ferem, curados curam, É né? verdade. Então você passa por um processo que nem eu tenho cicatriz aqui, tenho cicatriz de cirurgia aqui, tem cicatriz aqui, eu lembro, tem as memórias, né? Mas hoje essas memórias, elas nos fortalecem para que a gente possa, de repente, pegar pessoas que ainda estão com essas feridas abertas, opa, peraí, que aqui eu tenho autoridade para Sim. falar na sua vida. Eu falo Já- assim que tudo que a gente está conversando aqui, pessoas estão sendo curadas. Eu Sim. creio, com certeza. Eu Isso acho que é o fui maior curado, a Ana está propósito, sendo é curada, todos nós verdade. estamos sendo Com curados. São certeza. Só de propósitos. colocar nossas histórias pra Isso, fora. exatamente. Eu acho que ter a coragem de mostrar as nossas vulnerabilidades é o que nos faz humanos, Fortes também. fortes
e pessoas em quem outros podem, de fato, se espelhar. Sim. Como é bom quando a gente conhece alguém e não só aquilo que a pessoa tem como virtude, mas quando você conhece a trajetória. Eu sou uma pessoa que onde eu vou, eu sou muito intencional. Então, quando eu começo a conversar com alguém, eu quero conexão. Sabe, aquela questão do olho no olho, de sentir o coração para sentir a história. Gente, como é lindo a gente ver o ser humano mostrando as suas vulnerabilidades. Porque, de fato, inclusive o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu amo, eu tô no meio dele lá, maravilhoso, eu tô lendo, ela fala justamente sobre isso. O quanto uma pessoa, de fato, se mostra forte quando ela apresenta as suas vulnerabilidades. Inclusive, para você que tá aí de casa, uma indicação de não é uma série, como é que eu posso falar? Um documentário da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que tá no Netflix. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei. Então, se Uau! prepare. Se você tomar essa decisão, eu tenho certeza que vai ser um divisor aí de conteúdo na tua vida. Muito Vocês bom. chegaram a assistir o documentário ou O não? documentário não. Não. A gente tá lendo o É livro. perfeito. Mas foi ótima essa indicação, porque eu tô apaixonada pelo livro. É. Sabe quando você lê um livro, Que não te uma leitura prende. corrida, mas aquela leitura que às vezes você lê um parágrafo, aí eu paro, eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, é sobre isso. É. Aí Vai caindo volto, fichas, né? isso. Na verdade, você vai, né, parece que ruminando Refletindo ali. aquilo. Nossa, isso é muito bom. Então, eu tô E que nessa. realmente a verdadeira coragem tá a hora que a gente consegue se mostrar vulnerável. As pessoas hoje, elas vestem máscaras, um monte de Muitas. máscaras, com medo de mostrar, talvez, porque a ferida delas ainda tá aberta. Ó, você falou de máscara, eu lembrei de um livro, eu até sugiro para vocês, O Homem Preso na Armadura. Ah, é. Cavaleiro. O Cavaleiro O Cavaleiro Preso na Armadura. Sim, já li já ele, muito Que bom. livro incrível. Inclusive, a maioria das curas que eu tive, claro que foi um processo intenso, entregando minha vida para Cristo, né? Eu acho que uma das maiores viradas na minha vida foi ter aceitado Jesus através de uma dor. Eu perdi minha mãe em 2006, meu pai em 2007 e aceitei Jesus em 2008. Porque não tinha como ser diferente. Porque as bases que eu tinha, as referências que eu tinha, foram embora. Né? E eu precisava de uma mãe, eu precisava de um pai. Sim. Né? E essa mãe, esse pai foi Cristo. Né? E a segunda virada foi ir estudar inteligência emocional. Inteligência emocional foi a segunda ferramenta que Deus usou na minha vida para me transformar o meu caráter, porque a Bíblia nos ensina que nós éramos um trapo de imundícia. Só que quando eu fui para a inteligência emocional e eu comecei a olhar mais para dentro ainda com outro entendimento que eu ainda não tinha, eu ainda vi que tinha alguns trapos de imundícia que precisavam ser lavados, tirados da minha vida, né? E aí começou de verdade uma outra transformação na minha vida. E aí, que é isso que a Silmara fala hoje, sim. Entendeu? E aí, que ano que vocês começaram a entrar na inteligência emocional? Ó, na verdade, a gente está nesse processo de imersão desde 2015, né? Na área profissional. Sim. Falei, amor, a gente precisa melhorar. Eu tenho assistido algumas coisas na internet falando que um empreendedor ele tem que ser um empreendedor profissional. E eu só abri uma empresa e fui lá e comecei a tocar, sem entendimento, sem nada. E aí nós fomos buscar essas informações. E no processo, aquilo que a Silmara disse no início, eu saía de lá com o sentimento que, ainda está faltando alguma coisa, E aí eu conheci na internet o Paulo Vieira, comecei a me conectar com o que ele falava, e quando ele falou assim, ó, eu sou cristão, cara, aí foi o que precisava para mim engatar né, a tomada, o interruptor na tomada ali, eu falei, opa, aqui vai dar um caldo, né? E aí ele começou a falar sobre inteligência emocional. Essa palavra coach sempre me soou muito bem, apesar de não entender o que era na profundidade, né? Mas sempre essa palavra eu me identificava com ela. Sim. E aí, quando ele começou a falar, né, sobre inteligência emocional, sobre várias coisas, isso só nas redes sociais. Ah, eu sou cristão, tudo. Eu falei, cara, eu preciso me conectar com esse cara. E aí foi quando entrou a pandemia, primeiro método CIS online, e eu comprei. Falei, cara, eu vou comprar. Chamei a Silmara e falei, amor, assiste esse vídeo aqui, ó. Eu vou comprar esse curso aqui. A gente em casa trancado, né? As suas maiores transformações vieram a partir desse momento. Ah, foi uma virada de caráter, chave incrível. assim, Foi incrível, porque assim, ó. Como é que você era antes? Só pra gente saber, assim, como é que você se via? Eu sempre fui um cara muito simples, eu sempre fui um cara muito honesto, trabalhador,
sempre gostei das minhas coisas certinho. Isso aí é uma virtude que eu tenho, sempre carreguei, que eu vim de uma família muito simples, mas meu pai era um cara de palavra, ele honrava o que ele falava, sempre me ensinou sobre honra. Sim. Né? E eu costumo honrar os lugares e as pessoas com quem eu conheço. Como exemplo, às vezes eu preciso de alguém para arrumar meu carro. É um eletricista. Eu vou em outro. Quando eu acho esse, cara, não interessa se ele... esse. Às vezes, Sérgio, mas esse cara... Eu falei, cara, não interessa. O cara resolve meu problema, me dá prazo e tal, e eu fico ali, sabe? Então, a minha vida inteira foi dessa forma. E quando eu fui para a inteligência emocional, eu consegui descobrir um outro Sérgio que estava adormecido e eu não conhecia. Eu vou até dizer mais, porque às vezes falar de si, né, eu posso falar com mais propriedade. O Sérgio sempre foi, de fato, um homem de hombridade, de caráter, leal. Eu falo para ele, conheci muito sobre lealdade, a profundidade da lealdade com você, com o seu caráter. Mas ele tinha pouca inteligência emocional. Então, Zero. ele, eu não vou dizer zero, mas tinha muito pouco, era muito baixo. Então, ele estourava com facilidade. Ele era rude nas palavras. Tudo saía sem filtro. Então, era muito fácil dele ferir as pessoas. E a gente acaba ferindo quem está mais próximo de nós. Então, a mim e a nossa filha, virava e mexia, né? Acontecia uma situação onde a gente se via machucada. Até oprimida, porque a Gabi, que é a nossa filha, uma princesa maravilhosa que tem 20 anos, beijo, meu amor, eu te amo. Ela tem um perfil muito parecido comigo, só que o dela, o conforme, é muito mais alto. Então, imagina uma pessoa conforme recebendo, né, instrução tal de uma pessoa influente e dominante. Sim. Ela se sentia Sem filtro, extremamente né? coagida o tempo todo. Então, até o relacionamento deles ficou Tava muito desgastado. melhor, desgastado. E de uma forma inconsciente, não foi Sim, numa com certeza. intencional, mas por Sim. falta de conhecimento e Sim. sabedoria, sabe? Sim. E uma outra coisa que pegava muito o Sérgio, muito. Todo mundo tem. E a gente precisa tratar. Isso é uma coisa que a gente tem que despejar na mesa. Orgulho. Sim. Gente, como a gente tem ouvido falar sobre orgulho e o É. quanto o orgulho nos Tá machucou, enraizado. Fere, né? nos feriu, quanto o orgulho foi assim um calcanhar de Aquiles na nossa vida. E nem eu também tinha tanta consciência, porque para o Sérgio funcionava assim: se eu estou bem, tá tudo bem. Se para mim tá legal, tá tudo bem. Se eu estou confortável, tá tudo bem. E eu tentava mostrar para ele, amor, não é dessa forma. Olha, você faz tal coisa, você age assim. Olha a forma como você, né, tomou essa decisão. Mas a verdade dele era dele. Quando a gente se conectou com esse universo da inteligência emocional, começou em 2015 na área business e tal, mas a gente já sabia que dali ia sair algo para nossa vida. Eu tinha essa certeza. Quando a gente se conectou com o Paulo, o Febracis, Método CIS, a partir de 2020, que foi no meio lá da pandemia que ele está falando, gente, eu comecei a ver ali a possibilidade, olha que legal, isso até para as mulheres, né? É um incentivo para as esposas que estão passando por dificuldades. Tenha sensibilidade de entender o momento do seu marido. E eu sabia, eu sentia, Ana, de alguma forma, eu não sei te dizer, coisa de Deus, sabe aquela coisa do Espírito Santo? Sim. Que aquele era o lugar onde Deus poderia acessar coisas dentro do meu marido que ele nunca tinha acessado até então. Uau. Então eu tive uma certeza tão grande e eu falei para ele, a gente estava no meio da pandemia, a gente trabalha com comunicação visual. Uma das primeiras coisas que fechou, lojas. Então a gente não tinha perspectiva financeira, estava muito complicado. Mas eu falei para ele, vamos fazer. Na hora, quando eu vi e tal, e eu me conectei com o Paulo também. Eu falei, vamos fazer. E durante o processo que a gente fez no Método CIS dentro da Em nossa casa, dentro da nossa sala, Deus fez coisas conosco ali, gente, que a gente precisaria de um outro podcast só para contar as experiências que nós vivemos ali. Uau. Uma cura em família, coisas que a Imagina. gente começou a jogar, sabe, em cima da mesa e ó, tá aqui, vamos clarificar. É isso, ó, e começou a trazer clareza e a gente foi se despindo. E os três, não foi só um processo, né, do casal, não, foi um processo junto com a nossa filha. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo. E no meio, né, óbvio, porque ele faz o pitch e tal, ele fez o pitch de venda para a formação. Sério.
E a certeza pulsando dentro de mim. Eu não falei pra ele que era espiritual aquilo, mas eu sabia. E eu falei, você vai. Ele, não, amor, não sei o quê, porque a gente ficou um pouco assim, porque, né, Ansioso, né? os investimentos a gente sabe que são... Altos. Na verdade, não é que eles são altos, né? Eles Sim. fazem Existe um jus ao que investimento, né? vai Isso. voltar. Mas, pra quem não conhece, quando você tá ali no comecinho de tudo, você tem um certo receio e também por conta do cenário que nós estávamos vivendo. Sim. Mas eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi o maior investimento que nós fizemos na nossa vida, financeiramente falando, foi aprender sobre inteligência emocional. Sim. E conta um pouquinho dos seus ganhos. Ah, foram vários, mais um, né? A gente estava aqui em off, aqui eu compartilhei com vocês. Eu não sei quanto tempo, eu não nasci gago. Foi uma parte da minha vida, inclusive essa semana aqui, algo incrível. Eu lembrei de uma cena quando eu era criança, sei lá, 8, 10 anos de idade. Eu acordei e quando eu olhei para os pés da cama, eu vi uns olhos brilhando. E na hora eu não consegui falar. Eu fiquei travado. E entrou um gato na minha casa, não sei como, e ele dormiu nos pés da minha cama. E na hora que eu acordei de madrugada, tudo escuro, só uns olhos brilhando, a minha voz sumiu. Você tomou um susto. Eu acredito agora, começou a clarificar que esse foi o momento onde o Sérgio, a partir daquele momento, o Sérgio ficou gago. E fiquei a minha vida inteira, né, com essa dificuldade, inclusive na época, quando eu estava na faculdade, eu procurei uma fono, ela falou, Sérgio, você não é gago, você tem disfunção na fala. Então fiquei alguns meses com ela lá, mas depois eu vi, faz sentido não, eu vou aceitar isso daí, acabou e vou viver minha vida. E aí eu toquei minha vida, mas durante muitos anos eu tive problemas, né, principalmente na área profissional, de estar sentado em algumas mesas e medo de falar, medo de não ser compreendido, medo de passar uma insegurança e ficava quieto, aceitava coisas que no fundo eu não aceitava, só para ficar quieto e não ter que falar. E quando eu fui mergulhar na inteligência emocional, que 2 dias que eu estava lá aprendendo, entendendo ainda, não tinha passado, eu creio, que nenhuma ferramenta ainda, e coisas começou a mexer dentro de mim, e eu comecei a perceber que já faziam 2 dias que eu estava nesse ambiente sem gaguejar. Cara, aquilo foi, para mim foi uma vitória. Eu levantei, né, ali no pódio, ali para mim foi um pódio, ali foi algo surreal na minha vida, sabe? Para mim, às vezes para algumas pessoas, isso aí não é nada. Mas eu sei o que significou na minha vida. Com certeza. Sabe, todo o investimento que eu fiz, Ana, se eu tivesse entrado lá na Febracis para investir a grana que eu investi, para sair de lá, não sendo mais gago, estava bem pago. Então, foram vários ganhos, inclusive no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, como pai, como marido, como irmão, né? Mas se eu tivesse saído lá só dessa forma, cara, você não é mais gago, você vai pagar para não ser mais gago. Eu pagaria até o dobro do que eu paguei, porque foi uma das melhores, para mim foi uma libertação de mim mesmo, sabe, de algo que estava aqui dentro, por isso que nós estamos aqui hoje, frente a frente com vocês, com o público, falando, né, dando palestra, fazendo várias outras coisas, sem medo de falar, né, com muito amor, também, muita autoridade, muito conhecimento, muita aprendizagem e humildade também para aprender. Sim, né? Então isso foi algo surreal na nossa vida, foi muito maravilhoso. E Sérgio, Sil, o que a gente vê muito é que as pessoas, elas não têm noção do que elas vão viver lá dentro. Sim. Elas não têm noção do que um coaching, do que as ferramentas de coaching podem trazer para a vida delas. E é por isso que a gente fez o Coaching Cash. Porque a gente quer levar as transformações que nós tivemos e que os nossos convidados têm diariamente, aplicando rotineiramente ferramentas que são muito fáceis, sim, que são muito transformadoras. E simples, né? Não é nada assim, você fala, nossa, coisa de outro mundo, que veio lá dos céus, veio lá do outro planeta, não. Coisa simples, mas a gente não tem clareza para isso. E né? que tem resultado real, resultados profundos, resultados restauradores, que mudam, como a gente falou, começa a impactar não só você, mas a sua família, começa a impactar em cadeia. O ecossistema todo. Ana, um exemplo, um abraço. Cara, quem que não dá abraço? Todos os dias, abraço é algo comum no dia a dia, no dia a dia do ser humano. É comum, mas quando você tem a clareza do significado, do sentido, daquilo que provoca na vida do próximo e na sua vida, meu amigo, e o abraço muda grátis, tudo. Né? E assim, muda tudo. E pode ser até comum no conhecimento, mas no fazer, muitas vezes não é comum. Com certeza. Não está na rotina da pessoa. Eu vou dizer assim, eu acho que o maior ganho para mim da inteligência emocional foi a intencionalidade.
De uma forma instintiva, eu sempre fui muito intencional nas coisas que eu fazia. Então, por exemplo, o Sérgio falou aqui, ele citou que ele bebia. E ele bebia muito, ele bebia com força. O Sérgio era uma pessoa que ele não tinha limite. Enquanto se tivesse uma garrafa de cerveja ou de qualquer coisa, ele beberia Até aquela. acabar. Mas se tivesse um caminhão, uma carreta, Era até ele acabar tinha também. que secar, né? Então era dessa forma. Então muitas vezes ele chegou em casa, imagina o estado. Eu, apesar, né, de ficar nervosa, chateada, enfim, às vezes a gente programava alguma coisa, não fazia porque ele tinha ido beber, chegava sem condição, ou ele chegava muito ruim no dia anterior, no dia seguinte nós teríamos que fazer qualquer coisa, não fazíamos por conta, né, da ressaca. né? Mas aquilo, apesar de dentro de mim machucar, doer, incomodar, eu nunca briguei com ele. Nunca. Sabe Ele tá ali. aquele ensinamento que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa? Sim. A vida inteira edificou a casa. Eu esperava passar tudo, né? Já chegamos até em situação do tipo ele regurgitar dentro do quarto porque não conseguiu levantar a tempo. E eu ir lá, limpar, sem falar nada. Mas dentro eu pensava, Deus, um dia isso aqui vai acabar. Eu já ia declarando, sabe, os Sim. meus pensamentos. Sim. Um dia isso vai acabar, Senhor, um dia eu vou estar livre disso e ele também. Porque não sou só eu, na verdade é mais ele até do que eu. Eu sofro a consequência, mas ele é quem tá passando pela situação e ele não tá enxergando. Então eu sempre fui muito intencional. O que acontecia? Passava aquilo, E que minha passava a mãe te falava? ressaca, eu vou chegar. Passava aquela ressaca. O que eu lembrava? Dos ensinamentos maravilhosos da minha sogra. Filha, a gente não conversa com álcool. A gente não conversa com uma Verdade. pessoa quando ela tá no momento, sabe, de extrema raiva, no calor da emoção, do jeitinho dela, gente extremamente simples, mas que mulher sábia. E eu já, de alguma forma, Deus também já trabalhava isso dentro de mim, nas minhas emoções, isso era um valor pra mim, não instigar a contenda. Então eu esperava tudo aquilo passar. E aí, com muito amor no coração, eu falava pra ele, amor, você viu o que você fez? Você percebeu o que aconteceu? Você viu que a E era gente nesse tom de deixou... voz aí, não é que ela tá inventando, era esse tom de voz mesmo aí. Aí quebra a gente, cara, não tem como Sim, ser diferente. com certeza. Você viu que nós deixamos de fazer por conta disso? Você viu quanto você deixou de aproveitar a festa nesse momento porque você estava bêbado? Então, assim, você tá rindo, tá brincando, mas você não está aproveitando. Você tá entorpecido. E a pessoa fica fora de si, né? Sim, Você percebe, eu já... Ainda tenho na minha família pessoas que bebem, meu pai bebe, tudo. E muitas vezes a gente acaba percebendo assim, por exemplo, hoje eu não bebo mais, eu bebi até 2019, depois de 2019 eu parei. E você percebe assim que sabe quando não faz mais sentido para sua vida aquilo? Você começa a perceber o quanto a vida que as pessoas levam, elas acham aquilo normal, aquilo comum, e você começa a observar aquilo e fala, cara, olha a vida que eu tenho. Hoje, aonde eu estou inserido, com as pessoas que eu estou inserido, não faz sentido mais aquilo para sim, minha vida. E para você ir para um próximo nível, para Deus te levar para um próximo nível, você tem que deixar coisas do passado que te feriram, porque a bebida fere. Com sim, certeza, A bebida com fere. certeza. Ela quer encobrir várias coisas, né? Muitas Exato. pessoas que bebem hoje é porque estão feridas. verdade. Muitas pessoas que bebem hoje, existe o bad da depressão na hora da bebida. Muitas vezes você bebe, você tá muito feliz, muito contente, alegre, e de repente vem aquela bad e você fala, cara, como assim eu tô sentindo isso? E você fica remoendo aquele passado, aquelas tristezas, e você não vai pra frente. Mas quando você descobre que aquilo não faz mais sentido pra sua vida, é completamente diferente. Sim. É uma oportunidade das pessoas saberem que existe um mundo onde a bebida pode estar afastado disso, Sim. Com sabe? certeza, total, Sim. faz total E sentido. eu acho que não é só assim questão de falar de beber ou não, Uhum, né? Porque pode soar, né, como uma proibição que a gente sim, tá falando aqui, não beba. Acho que, na verdade, a questão é, você tem clareza do teu estado atual e onde você quer chegar? Exato. Que a inteligência emocional, ela é maravilhosa pra fazer isso com a gente, né? É. Mostrar pra nós quem de fato nós somos, porque a gente acredita ser uma pessoa, e quando você se enxerga a fundo, você percebe que é outra. E a partir dali, agora vamos desenhar, né,
futuro sentido, extraordinário. você com a pessoa que você quer se tornar. Qualquer coisa é uma decisão que você tem que tomar. Em qualquer coisa nessa vida. E olha, se você falou assim que você é intencional em tudo e que isso inteligência emocional te trouxe. Eu também sou muito intencional nas coisas que eu faço. Eu vejo que hoje a gente não pode não ser intencional. Sim. Ah, com certeza. Inclusive, dentro dos ambientes que a gente frequenta, com as pessoas que a gente frequenta, a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. E a gente tá construindo todos os dias isso com as nossas ações. Verdade. Então, se a gente não for intencional, qual é o sentido? Pra onde é que eu tô indo se eu não tô sendo intencional? Ô, Ana, isso que você está falando faz muito sentido, porque assim, eu comecei a olhar para a minha vida e entender, falar, cara, se eu quero um dia, né, ver a minha filha crescendo, levar minha filha para o altar, ver os meus netos, né, poder brincar, poder ter saúde, cara, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, Sim. sabe? Eu parei de beber porque no dia que minha mãe, um dia anterior da minha mãe falecer, eu entrei na UTI, segurei na mão dela, senti que ali não tinha mais vida, e naquele momento eu fiz uma promessa para ela. Falei, mãe, a senhora tem 2 desejos para minha vida. Um que eu pare de beber e um que eu vá para a igreja. Igreja, um dia, quem sabe eu vá, não tenho vontade. Mas a partir de agora, desse momento, nunca mais na minha vida eu coloco uma gota de álcool na boca. Eu quero falar algo para você. Você não precisa perder uma mãe, perder um pai, um ente querido. Não precisa disso. É uma decisão. Sabe? É olhar lá na frente, saber o que você quer para sua vida, saber aonde você quer chegar. E tomar a Decisão. a decisão de falar a partir de hoje, eu não faço mais isso. Aqui nós estamos falando da bebida, que foi algo que eu vivi, mas pode ser outras coisas na sua vida. Né? Hoje é o dia, esse é o momento, não é amanhã, é o hoje. Sabe, foi isso. E a partir daquele dia, eu creio que, né, foi de uma forma muito dolorida, muito forte impacto emocional, Sim. né? Mas eu consegui, né, da pior maneira possível. Né? Então hoje eu consigo enxergar lá na frente, eu tenho visões, vendo a minha filha casada, brincando com meus netos, forte, sadia. Eu tô com 52 anos hoje. Uhum. Eu não me troco pelos jovens de hoje de jeito nenhum. Não me troco, que tem muitos aí que não aguentam nem andar. Sabe? Não aguenta correr, não aguenta correr atrás de uma bola. Ainda mais hoje com isso aqui, ó. Anulou aquilo que a gente fazia lá atrás. Eu sou de uma época que os meus brinquedos eu criava. Eu andava de bicicleta, eu corria, eu brincava de pega-pega, esconde-esconde, né? Corria o dia inteiro. A minha mãe gritava, né? Sérgio, vem para casa, porque eu não queria ir para casa, porque o nosso playground era a rua, né? E hoje as mães gritam para as crianças fazer alguma coisa e não querem fazer. É verdade. Né? É um outro tempo, uma nova realidade, né? E isso aqui é uma ferramenta ou para pro bem ou pro mal, né? Com Exato. certeza. Que você pode crescer muito usando ela, mas você também pode se destruir muito usando Com ela. certeza. Ana, eu costumo dizer que existe só Dois dois caminhos. Né? Um exemplo, o bem e o mal. Sim. Eu decido ficar o dia inteiro aqui, eu decido deixar isso aqui e ser uma pessoa que se exercita, que pratica um esporte. Então Sempre são decisões. caminhos, são decisões. Ou eu continuo na vida que eu estou, mesmo sendo uma vida boa, que nada é tão bom que não possa melhorar, Sim. né? Ou eu começar a enxergar e falar, o que eu posso fazer para daqui X anos eu estar, enfim, fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Outro nível, né? E aí é até legal a gente puxar um gancho para autorresponsabilidade, porque as pessoas, elas esquecem que por trás de uma decisão tem escolhas. Sim. E que elas estão fazendo escolhas todos os dias. Da hora que elas acordam à hora que elas vão dormir. De maneira consciente ou inconsciente. De todas as escolhas vamos colher frutos, né? Exato. Sim. Todas as escolhas que você faz hoje estão te levando para um caminho. Qual é o caminho que você tá trilhando? Porque daí você vai ver os seus resultados. E para você fazer caminhos diferentes, você vai tomar uma decisão. Na verdade, você não vai, você pode tomar. A escolha tá com você. É isso mesmo. E você falando de autorresponsabilidade, como um dos nossos focos é falar de família, porque é o que corre na nossa veia, é o nosso legado na Terra, a gente já entendeu nosso chamado, nosso propósito. A autorresponsabilidade, ela resgata o casamento, porque o homem e a mulher que sabe qual papel ele tem que de fato exercer, aquele homem e aquela mulher que dentro do lar está posicionado naquilo que Deus criou e formou para ser. Existe um plano original. Eu penso, a gente conversa muito com casais e uma das coisas que a gente percebe, as pessoas, elas anularam esse plano original. Como se ele já não fosse suficiente, como se ele não fosse mais eficiente para esse tempo. E aquilo que é alicerce, aquilo que é fundamento, não muda. É verdade.
não muda. Então, a pessoa entender a forma como uma mãe, por exemplo, a mulher dentro do lar. Eu vejo assim, e na minha casa funciona muito bem. Eu me vejo como um termostato. Por muito tempo eu achava que eu devia ser um termômetro. Se o negócio deu uma alterada, tal, é só diminuir um pouquinho, mas não, porque o termostato, ele não é aquele só que controla para mais ou para menos. O termostato, ele tem um padrão e ele sempre vai buscar o equilíbrio para que aquele padrão continue. Então, dentro do nosso lar, a gente não está falando de perfeição. Nós temos diferenças. Desavenças, sim. como qualquer outro. E é muito interessante que eu Antes e o de sermos Sérgio casais, nós somos únicos, né? Sim. Somos, seres né? humanos. Seres humanos. Então, a gente é tão diferente que eu costumo dizer assim, que eu amo vermelho, amo. Mas provavelmente o dia que o Sérgio gostar do vermelho pra alguma coisa, eu vou dizer, nossa, mas pra isso aqui eu acho que o azul ficaria melhor. Porque nós somos assim, extremamente diferentes. Sim. Mas o que nós fazemos hoje, usando até da nossa autorresponsabilidade? Ah, você ama o vermelho e não quer o vermelho dessa vez. Ah, então o azul, vamos achar aqui uma opção, um meio termo. Que vai agradar ambos. Que vai atender a todos. Legal. Isso é autorresponsabilidade. E por mais que seja um exemplo muito simples, se você aplica na sua realidade, gente, isso funciona. Isso transforma um lar. Quantas vezes eu vi acalorar uma situação entre o Sérgio e a nossa filha, por exemplo. Porque é jovem, né? Traz vários anseios e tal, e a gente sempre põe tudo à mesa, a gente conversa, é tudo muito claro na nossa casa. A nossa comunicação é um pilar também, né, do casamento, a comunicação é muito aberta. E a gente procura ser, assim, o mais transparente possível para acertar o máximo possível. Mas ainda assim, quantas vezes eu vi as coisas começarem a tomar um rumo em que eu percebi um desconforto nele, um desconforto na Gabi, então de repente eu entro ali e sabe aquela coisa de apaziguar? E ao inverso também é real, porque às vezes eu vejo ela com a Gabriela ali, opa, o que tá acontecendo aí? Vamos conversar aí, porque o negócio aí tá começando a aumentar de nível, né? Desequilibrar um pouquinho. E a gente consegue, sabe a coisa do time? Uhum. Nós somos um time lá em casa, um time de 3. É um time. Que lindo. Hoje, de verdade, a gente com muita propriedade, sabe? Depois de muitos anos, de muito conhecimento, de muita humildade. E de muito murro em ponta de faca também. Dando muita bica nos nossos orgulhos, né? Sim. A gente conseguiu chegar nesse nível. É desafiador, Sim. né? Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não está Sim. feliz, né? Inclusive, a gente, em alguns ambientes de igreja que nós frequentamos, a gente pede, gente, orem por nós. A gente precisa, ainda mais agora que a gente entendeu esse chamado, a gente está querendo fazer aquilo que Deus um dia derramou na nossa vida. É a esponja. Deus derramou um monte aqui, agora a gente quer derramar na vida de outro, transbordar, na verdade, na vida de outras pessoas. E você vê também, né, como que é em relação à aliança de Deus em relação ao casamento, né? Vocês têm a aliança de vocês aí. E eu acredito muito que a aliança ela tem um significado muito legal na vida do casal. E a aliança da mulher é a base de tudo, né? E a aliança do homem é a segurança. Ele passa segurança para a mulher. E Deus, ele une duas pessoas, porque eu vejo que é uma situação onde ele mostra o quanto um casal que realmente tá junto, tá unido para a vida que merece ter, vai ser a base para o futuro dos seus filhos. Sim. A base para o futuro de toda a sua vida. Então, eu acho essa forma como Deus trabalha o casamento, a aliança entre o homem e a mulher, muito forte, assim, muito sabe? Forte. Mas uma coisa que você fala, Júnior, eu até chamar a atenção também do público, é assim, só que o Senhor só vai trabalhar dessa forma se a gente permitir. É verdade. Sim. Então, intencionalidade novamente e autorresponsabilidade. E aí, puxando um gancho para isso, porque a gente já entendeu que foi um chamado para vocês trabalhar com o casal, contem um pouco dos projetos de vocês. Tá. Hoje nós estamos no meio de uma mentoria para estruturar tudo bonitinho, né? Porque o projeto, na verdade, ele nasceu no meu coração em 2011, no momento em que nós estávamos muito quebrados. Eu nem via a possibilidade disso acontecer, mas o Senhor já prometia, Uhum. em meio a um tempo de tanta turbulência.
Mas as coisas do Senhor são assim, né? São mistérios para nós, são insondáveis. E eu lembro que essas promessas na minha vida ficaram engavetadas por muito tempo, eu nem lembrava. E durante uma mentoria, foi agora inclusive no começo do ano, tá tudo muito recente até. Pra gente é uma bênção poder falar sobre isso, porque tá tudo nascendo, tá tudo acontecendo agora. E ela conversando comigo, a gente mapeando algumas coisas de como seria, clarificando mesmo o propósito, ela virou pra mim e falou Só uma assim: pausinha. Na verdade, ela fez essa. Eu abençoei a vida dela. Foi em novembro do ano passado, né? Eu dei de presente de aniversário para ela, porque ela fazia aniversário em novembro. Eu dei a mentoria para ela, porque na cabeça dela, ela ia falar para mulheres. E eu ia fazer coach. Né? Eu falei, cara, acho que eu vou para essa área aí, né? E aí, no meio desse processo, né, clarificando ali o propósito e tal, e fazendo vários Várias PPS. um mapeamento mesmo Sim. comigo, ela virou pra mim e ela falou assim: Sil, vocês não perceberam ainda, você e o Sérgio? Eu falei: percebeu o quê? Ela falou assim: meu, o plano de Deus pra vocês é juntos. O que vocês estão fazendo buscando ferramentas e separados? Ela falou: não faz sentido. Então, e foi tão lindo, Junioriana, que assim, na hora que ela falou isso, na hora eu comecei a chorar copiosamente, porque pensa numa gaveta que você abre e aí você começa a jogar tudo que tá lá dentro assim pra fora. Você vai pegando, vai jogando, vai arremessando pra fora e você começa a ver coisas que estão ali que você nem lembrava mais que tinha guardado. Sim. Foi assim que Deus fez na minha mente quando ela falou isso. Eu comecei a lembrar de várias pessoas, vários momentos, várias situações, as pessoas me entregando palavras, profetizando, falando, né? Eu falei, meu Deus, vocês vão trabalhar com casais, vocês vão sair do limite da igreja, o Senhor vai soprar vocês para lugares. E eu nem lembrava mais, e aí eu comecei a Uau. chorar copiosamente. Então, assim, tudo testificou naquele momento, o Senhor selou aquele momento com isso. E desde então, que isso deve ter acontecido mais ou menos em fevereiro desse ano, ou de fevereiro para março, nós estamos ainda no processo com ela, dessa A mentoria mentoria. era só para ela, agora a mentoria é nossa. Né? Passou Ela para o chamou, casal, né? né, Sim. para que o Sérgio começasse a E participar. Sérgio, pra você foi fácil vir? Como é que foi? Ah, foi, sabe por quê? Porque eu creio que Deus já. Você trabalhou no Foi coração. Ele algo de estava Deus. trabalhando já. A gente Entendi. não teve essa dificuldade. Ela falou, amor, faz todo sentido. Eu falei, é verdade. É Que real. E legal. aí a gente começou a refletir sobre a nossa história, o que nós passamos, o que nós vivemos, né? O que Deus fez na nossa vida, como que Ele agiu na nossa vida, no nosso relacionamento entre o casal com a nossa filha. O cara faz total sentido, né? Total sentido, né? Então hoje a gente tem vivido, sabe, as promessas de Deus na nossa vida. Essa Até é a grande porque verdade. histórias conectam com histórias, né? Com Sim. certeza. E a história de vocês vão curar casais que estão propensos a. Amém. Nesse momento, num momento difícil, mas que, olhando para vocês, e lá na frente, eles vão perceber que realmente o amor vale. Vale. Não, com certeza. Com certeza. O amor, inclusive, tá até aí, né, amor? Que coisa mais linda, né? O amor, Sim. Falar sobre isso, né? Que uma das profecias que eu recebi Aham. é que eu seria escritora. Uau. E o dia que falaram isso pra mim, eu pensei, né? Gente, essa pessoa deve estar, né, emocionada. Mas, para a glória de Deus, tá aí. O nosso primeiro livro será lançado dia 23/11, em Que legal, Brasília. hein? Que legal mesmo. Siga nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro de tudo que tá acontecendo, porque tem muita coisa linda que tá no forninho ainda, vai sair legal. daqui a pouco. Nossa. E o livro é um deles, né? E olha, eu vou falar pra vocês, viu? Que capa linda, meu. Ficou linda, né? Ficou Capa linda demais, né? mesmo. Ficou maravilhosa. Vocês escreveram juntos? Juntos. Assim, tudo que a gente faz, Ana e É Júnior, junto. é junto. É junto. Isso é até interessante, né? Porque eu ouço, uma das coisas que a gente ouve. Ah, porque casal também não pode ficar tão junto. Nossa, mas como meu marido me sufoca, minha esposa me incomoda, porque eu não tenho o meu momento, a minha liberdade. Gente, é possível fazer tudo junto, estar sempre juntos e fazer dar certo, porque nós somos prova disso. A gente fica quase que as 24 horas do dia juntos. Nós trabalhamos juntos, porque a empresa que a gente hoje toca de comunicação visual, estamos juntos. O projeto é juntos. Fomos chamados, né, convidados para escrever o livro Juntos. em coautoria.
juntos. Os podcasts é junto. É tudo junto. Quando a gente sobe nos palcos que, né, para a glória de Deus, o Senhor tem feito coisas lindas. Nós já palestramos em alguns lugares, né, no Rio de Janeiro, vamos palestrar em Brasília, já palestramos até em Alphaville, né, que é um lugar tão profético, né? Acho muito profético. Sempre juntos. Porque a gente entende que não é o chamado para um, não é o propósito para um, é para os dois. E é incrível, né, que quando a gente começa a ouvir tudo isso, a gente começa a entender a unidade de Cristo no meio, né? E a gente se torna um. Quando a gente está em capas de livros ou numa palestra, alguma coisa, nós somos chamados como um. Ó, um casal vai vir aqui e tal, eles vão subir no palco juntos, e a gente divide lá um pouquinho ela, um pouquinho... o formato é esse aqui, ó. Ela fala um pouquinho, eu falo um pouquinho, e a gente começa a agregar um na vida do outro, né? E agregar na vida das pessoas. Então, todos os ambientes que nós estamos lá, mesmo aparecendo os dois, nós somos um. Olha, me veio uma... Nossa. Eu tô pensando aqui uma coisa, pensei muito rápido. Pessoas solteiras procuram vocês também? Procura, mas a mim, nesse caso. Porque a mulher, ela tem muito essa questão dos anseios, né? De estar esperando alguém, de ter a pessoa, né? Quais são os sinais para as pessoas certas? Como que eu posso esperar pela pessoa certa? Então, eu acho que isso acontece muito mais comigo do que com o Sérgio. Até porque, como a gente serve dentro de um ministério local, e as pessoas conhecem também lá, a gente tá lá já, vai fazer 17 anos. Então, cria uma história, uma raiz, né? Então, muitas pessoas chegam sim, né? São mais mulheres solteiras que me procuram. Aí, mulheres com você, homens com você. Geralmente é dessa... Se não for casal, a gente faz dessa forma. Faz dessa forma. Até por uma questão de ordem e decência, né? Melhor... E solteiros não te procuram? Ó, eu tenho muitos jovens, né, que olham para mim como uma referência masculina, né? Eu acho que hoje a gente perdeu muitas referências. Sim. Inclusive, esses dias aí, quando o Silvio Santos faleceu, a Silmara falou, amor, você viu o que está acontecendo? Olha cada referência que está indo embora. E quais são as referências que estão ficando? Então, hoje, tem alguns jovens, principalmente dentro da igreja, né, que vêm nos procurar, vêm conhecer. E eu, às vezes, sou meio duro ali para, né, sabe, para chamar ele para responsabilidade. Falei, cara, para você ter o que você nunca teve, você tem que fazer o que você nunca fez. Não tem como ser diferente. Não tem como você querer viver as mesmas coisas que você tem vivido e querer algo diferente. Não é assim que funciona. Né? Então, eu sou mais um paizão. Né? Mas o que eu acredito? Para você ser coach, você fez uma formação. Para você ser um engenheiro, você faz uma formação. Um jornalista, enfim, para qualquer coisa, você faz uma formação. E por que quando você vai falar no relacionamento ou num casamento, você não se forma para ter um casamento próspero e abençoado? Sabe? Porque é algo para sempre. Né? A gente aprendeu esse princípio. Né? Que quando a gente subiu no altar, eu sempre tive isso comigo. Eu não quero casar várias vezes. Apesar de ter casado 4 vezes. Com a mesma mulher? Com a mesma 4 vezes. Porque nós casamos no civil, casamos no budismo, reafirmamos a aliança e depois casamos depois na igreja. Sabe? Então eu falo, eu casei 4 vezes com a mesma mulher. Isso é algo surreal. É mesmo. Sabe? Então, hoje eu creio que para os jovens, gente, procure pessoas. Se você quer casar, procura casado, não vai buscar solteiros. Solteiro não tem essa referência para dar. A não ser que dentro de casa, pai e mãe seja uma referência de casamento para eles. Né? Que hoje, graças a Deus, não foi assim sempre, mas hoje, graças a Deus, a nossa filha olha para a gente e vê uma referência. Sabe? Ela busca em nós, é claro que ela vai ter a vida dela, ela vai construir a família dela, do jeito do marido dela, mas ela tem uma base forte, sabe? Não só dentro da nossa casa, mas aquelas pessoas que nós escolhemos para nos ajudar, são referências na vida dela também, como relacionamento, como casamento, porque se nós hoje estamos 29 anos juntos, porque um dia a gente foi atrás de pessoas que tinham 30, 40, 50 anos juntos. São essas pessoas que nos ajudaram. Então, nós não fomos buscar qualquer referência para hoje estar aqui falando para vocês e falando para vocês sobre relacionamento. E Sérgio, eu penso igualzinho a você em relação a casamento. Para mim, casamento é você encontrar a pessoa certa para sua vida. O passado, as pessoas que você ficou no passado, ficam no passado, mas a pessoa que você encontrar o seu futuro, ela é para sempre. Ela é para sempre. E até também sobre buscar as referências certas, porque como é que você vai ser aconselhado por uma pessoa que não tem um relacionamento ideal, não tem um relacionamento saudável? No mínimo, ela tem que viver aquilo que você está procurando para sua vida, né? Essas são as referências. E os princípios, né? Os princípios. Sim. Inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que mais
tem feito dar certo a nossa história aí, quando as pessoas vêm para se conectar, porque a gente costuma conectar com histórias reais. A gente não conta nenhuma história do que a gente pensa, do que a gente acha. Eu É o que a gente acho. viveu. Essa é a nossa história, a nossa vida, entendeu? Acho Uhum. que o segredo, eu creio que disso que nós estamos fazendo junto, de estar, né, no início e tá dando certo com alguma, né, pessoas que a gente tem aconselhado, é porque a gente está contando aquilo que de fato realmente aconteceu com a gente. Sim. E quando a gente escolheu realmente andar junto nesse processo, a gente falou, amor, a gente não precisa inventar a roda. Cara, a gente passou por tantas coisas, é a nossa vida, é algo real, é fato. Não é algo inventado, não é uma novela, uma ficção científica. É algo que realmente Deus permitiu que nós passássemos, né? Passamos vários processos, serem curados e hoje poder falar na vida das pessoas aquilo que aconteceu com a gente, né? Não é uma história de outra pessoa que a gente nunca viu ou não conhece. Vocês identificam hoje algum problema que todos os casais que estão em conflitos tenham? Ai, Sim. sim. Na época da comunicação, o maior problema dos casais hoje, pelo menos os que a gente tem aconselhado, tem entendido, e hoje a gente discerne aquilo que outros lá de trás, é a falta da comunicação. Sim. Toda a raiz, todo o problema, que às vezes, por conta disso, por conta daquilo, não, é que lá atrás não teve a comunicação. As pessoas, Claro, elas, né? assim, exatamente o que o Sérgio falou. Numa era em que a gente fala tanto de comunicação, que a gente pode estar aqui, né, e fazer Falar com outra contato pessoa lá do outro real lado do do outro lado mundo. do mundo, a gente está cada vez mais se desligando e se desconectando de quem está do nosso lado. Sim. E isso, dentro do relacionamento, está acontecendo com muita intensidade. Muita. Então, as pessoas... olha o que a gente já ouviu. Mas o óbvio não precisa ser dito. Isso é óbvio. Às vezes a gente fala alguma coisa... Aconteceu uma situação, a gente está intermediando. Mas você comentou com ele? Uma queixa de uma esposa, por exemplo. Não, porque isso é óbvio. Gente, mas o óbvio precisa ser falar. Às dito. vezes é óbvio para ela, mas não é para mim. É verdade. Na verdade, às vezes é para mim, mas não é para ela. É a Então, falta de comunicação. E aí, é claro, eu digo algo para ela que incomodou, que magoou, que feriu, ela guarda aquela ferida, não fala nada, né? Amanhã ela fala algo para mim, que aquela ferida daqui a pouco vai construindo algo tão monstruoso, e aí você vai ver, cara, aí na hora que deixa uma toalha molhada em cima da cama, pronto. Se Explode. separou por causa de uma toalha, não foi por causa da toalha. É. Porque lá Conta atrás... de uma história de desconstrução e a Exatamente. pessoa não percebeu. Exatamente. Então, a comunicação é algo assim que ela está cindida, ela está degradada. Estamos com tempo ainda, dá pra... É, Ou vocês precisam ir? É preciso, infelizmente, que já é 2h35. Gente, então É. nós vamos ter que marcar outro Foi. episódio. Não, com certeza. Agora que a Com gente vai certeza. começar a falar de Com certeza. relacionamentos. Verdade. Bom, Sil, Sérgio, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Fiquei muito Foi feliz. muito bom mesmo. Muito, muito bom. Que episódio sensacional. E é lindo de ver um casal como vocês, uma história como a de vocês, unindo os propósitos, unindo ali tudo que vocês passaram pra hoje tá transformando a vida de outras pessoas. Uau. Parabéns pra vocês. Desejo muito sucesso do fundo do meu coração, porque eu sei o quanto uma família estruturada impacta Sim. dentro de uma sociedade. Exato. Então, A família ela é a base de tudo, né? Ela é a base pro ser humano. Eu costumo dizer que os grandes engenheiros, os melhores médicos, as pessoas mais notáveis desse mundo, onde de fato elas foram formadas? Dentro das suas casas, nos seus lares. Né? Então, a maior formação de fato de um ser humano vem dentro de um lar, e se esse lar funcionar bem, for saudável, melhor. é a nossa Uau. primeira escola. Exatamente. Eu também agradeço a visita de vocês aqui no Coaching Cast. Foi um momento de muito aprendizado, né? Um momento onde a gente realmente conheceu sobre casamento, sobre fidelidade entre homem e mulher. Então foi muito legal mesmo. Agradeço a presença de vocês aqui no Coaching Cast. E se vocês puderem dar uma mensagem para os casais de casa, fica à vontade. Tá. Eu vou começar falando porque mulher tem sempre as questões assim, ela mistura muito, né, o emocional, porque nós fomos criadas assim, inclusive, de realmente ser a parte emocional do relacionamento. Mas não sofra sozinha e não desacredite do teu relacionamento. Né? Eu falei aqui que eu passei, né? Vou falar por mim, depois ele fala. 25 anos da minha história junto dele foi, na verdade, buscando, esperando, e também buscando a inteligência espiritual, né? Orando, me conectando com Deus para ter o marido que eu sempre sonhei.
Não foi fácil, mas é possível. Então, se você tá passando por um momento de dificuldade no seu relacionamento, se posicione, acredite, ame o seu marido, demonstre esse amor. Porque para mim, de fato, é o amor que cura, que restaura, que liberta, que transforma. É o amor que pode dar a permissão de reescrever uma nova história. É por essas e outras que eu acredito no amor. Meu, falar de... Eu fico emocionado porque, assim, durante muitos anos na minha vida, eu tive um relacionamento frustrado e eu falei, acho que nunca mais vou ficar tanto tempo com uma pessoa. Fiquei só 2 anos e meio com essa pessoa. Uhum. Hoje eu estou fazendo 29, né? Esse ano aqui a gente fazendo 29 anos juntos. E é possível. Se aconteceu na minha vida, com certeza pode acontecer na sua, mas é uma entrega diária, é uma renúncia diária, Sim. é conhecimento, é buscar Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos tira de uma casca de orgulho. Durante muito tempo eu fui um cara muito orgulhoso, sem conhecer que eu era orgulhoso, né? Mas Deus, Ele teve misericórdia na minha vida, sabe? Para que hoje eu tivesse essa capa, sabe, rompida da minha vida e eu enxergasse o quanto eu precisava melhorar como pai, como marido, como filho, né, como homem em primeiro lugar, para hoje a gente poder estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Né? E eu queria honrar a vida de vocês, sabe por quê, Ana? Ana e Júnior, no dia de hoje, o coach está sendo muito discriminado. Sim. Por muitas coisas, e as pessoas discriminam por falta também de entendimento. Sabe, vocês estão aqui posicionados, falando do coach, de uma ferramenta transformadora, uma ferramenta que realmente traz resultados excepcionais, né? A única forma de a gente dizer algo é a gente experimentando. Sim. Então, experimente, né? Se você nunca teve um contato com as ferramentas de coach, um profissional de coach formado, né? A gente não nos formamos em qualquer lugar, mas eu quero honrar a vida de vocês por isso, sabe? Amém. Que Deus prospere a vida de vocês em tudo aquilo Amém. que vocês necessitar, porque Ele sabe, eu não sei o que vocês precisam. Sabe, que vocês possam prosperar em todas as áreas da vida de vocês. Amém. Sabe, que aquilo que vocês juntos estão aqui fazendo, que várias histórias, com várias outras pessoas que aqui chegarem, edifiquem não só as pessoas que vão ver, mas a vida de vocês. Sim. Sabe, eu vejo um futuro muito próspero na vida de vocês, sabe? Amém. Nós estamos muito felizes em estar aqui. Muito obrigado de coração mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Ficamos Nossa. muito felizes. Obrigada, Muito obrigada. gente. Amém. E Amém. tudo em dobro sempre. Uau, Uau. glória a Deus. E para você que tá aí de casa, nos assistindo, um grande beijo para você. Obrigada por estar aqui conosco mais um episódio. Já segue a gente no Instagram, siga esse casal maravilhoso, o projeto deles. E Deixa o like. deixa o like, compartilha com quem você acha que precisa estar aqui assistindo, ouvindo esse conteúdo maravilhoso, principalmente os casais, que a gente sabe aí que temos vários e vários E também desafios. agradecimentos ao Estúdio Pode Vir, né? Um super agradecimento ao nosso estúdio maravilhoso. Pode vir você também, viu? É isso aí. Um beijão e até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.